Ao longo da nossa apresentação, eu vou solicitar para vocês que a maioria já está aí no modo multi, né? É melhor que a gente fique assim, aí todo mundo pode participar e ouvir mais atentamente a apresentação. Já adianto também que durante a apresentação, todos aqueles que quiserem fazer perguntas, fazer comentários, que ainda não participou dos nossos últimos eventos, pode usar aí o chat, né, que tem aí embaixo. O Fernando, que é um dos sócios da consultoria, vai coordenar o levantamento de todas essas perguntas e no final eu devo então fazer aí uma sessão e comentar, responder todas as perguntas de tal forma que todos vocês possam sair satisfeitos com as dúvidas que vocês têm prontamente resolvidas, na medida que possam ser resolvidas de uma forma bastante tranquila. Então, fiquem bastante à vontade para utilizar o recurso aí. A gente deve ter uma apresentação em torno aí de 1 hora e 10, alguma coisa próxima disso, a depender também das perguntas e dos comentários todos que acontecerem durante a apresentação. A exemplo das outras apresentações, eu já adianto para vocês que todos vocês podem receber o material dessa apresentação. Ao longo da amanhã e dos próximos dias, vocês vão receber esse material, vão receber o link para baixar esse material. Peço sempre que todos nos acompanhem nas mídias sociais, nas redes sociais. Gosto sempre de frisar, se vocês deixarem aí e-mail, celular, sempre é uma oportunidade da gente manter contato com vocês, de novidades, de publicações nossas, de eventos que a gente com certeza que sempre fizemos e vamos continuar fazendo. Para ser bem sincero, eu estou com uma saudade muito grande dos eventos presenciais. Gosto muito, né? Aprendi a gostar dos eventos online, tem sido uma forma importantíssima de trocarmos informações com os nossos públicos, mas eu tenho esperança e vontade que muito em breve a gente possa ver muitos de vocês que já nos acompanham há bastante tempo presencialmente, né? Vejo aqui vários nomes, várias carinhas conhecidas, fico sempre contente com isso. É gente que aprecia o nosso trabalho, que tem uma consideração pelo nosso trabalho, e espero em breve que todos nós podemos dar um abraço presencialmente. Nós temos, inclusive, para o ano que vem, já adiantando para todos vocês, será um ano muito especial para nós. Nós vamos comemorar 20 anos de existência. Esse ano é o nosso 19º ano de atuação no mercado. E esse ano vai ser um ano de muita comemoração nossa. Realmente gostaria que a pandemia acabasse o quanto antes para que a gente pudesse fazer alguns eventos presenciais com todos vocês lá. Então já fica aí registrado, 2021 é o ano de 20 anos da Oliveira Campos Consultoria e eu conto com todos vocês nos nossos eventos presenciais. Eu vou iniciar a nossa apresentação e até porque tem uma fase de nos apresentar, vai ser o tempo também de outras pessoas nos seguirem, acabarem entrando no nosso evento, e até em respeito a vocês que já entraram no horário certo, para a gente manter o nosso cronograma. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com todos vocês. Obviamente, se em algum momento alguém não estiver visualizando a apresentação, por favor, me avise, avise aí o Fernando através dos chats, vai ser importante para que a gente possa, de fato, atender a todos aí. Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, então, primeiramente, um prazer enorme estar com vocês. Obrigado novamente pela presença. Meu nome é Sebastião de Oliveira, eu sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. Sou consultor de empresas há 21, 22 anos, com a Oliveira Campos Consultoria há 19 anos, como eu acabei de falar. Esse 2021 a gente completa 20 anos de atuação no mercado. Eu venho de uma formação original na área de marketing. Eu costumo sempre brincar com os nossos clientes. Não sou advogado, né? Nós não somos cidadãos
de primeira classe, nós não somos advogados. Depois do marketing, eu fui para psicologia, depois para psicologia, eu fui para o meu mestrado em administração, fiz minha certificação em coaching nos Estados Unidos, e é a partir dessa perspectiva de muito estudo que sempre na Oliveira Campos Consultoria a gente pensa a solução dos problemas dos nossos clientes. Ou seja, mais do que simplesmente práticas que funcionam, a gente tem uma clareza e uma preocupação muito grande do porquê que essas práticas funcionam. Afinal de contas, por que isso dá certo? Por que isso dá errado? Né? Então, essa é um pouco da nossa trajetória. Agradeço enormemente todo o pessoal da minha equipe que está aí, né? Aliás, a maior parte deles, todos eles estão aí, Cibele, Fernando, Carol, Jucenor, eu acho que não está presente. Alguém tem que manter a lojinha funcionando, né? O Leandro também está lá mantendo a lojinha funcionando, mas todos que estão nas salas são consultores nossos aí que são muito bem-vindos. Fernando, meu sócio. Aí vocês veem a nossa fachada, saudades do nosso escritório, né, que presencialmente estamos distantes dele. Faz 6 meses que nós estamos, como imagino todos vocês, em home office. Nós somos, para quem é de fora de São Paulo, nós temos aqui pessoas que sabemos que são de fora de São Paulo. Nós estamos na Avenida Paulista, na região ali da Avenida Paulista, né? E sempre, assim que nós tivermos possibilidade, espero vocês lá para tomar um café junto conosco. Na Oliveira Campos Consultoria, nós temos basicamente 3 grandes focos de atuação, né? Um primeiro deles, o que eu chamo de gestão estratégica, entenda-se, como é que a gente visualiza o escritório em 2, 3, 4, 5 anos, como é que a gente cria planos estratégicos para que esse futuro aconteça no escritório. E eu digo, tão ou mais importante do que planejar projetos para executar, para que esse futuro aconteça, é ter a disciplina na execução. E aí nós temos um papel absolutamente fundamental, assim, já atendemos inúmeros escritórios com esse propósito de fazer, de fato, com que os projetos aconteçam. Então, esse é uma área de trabalho bastante forte para a gente. Um segundo grupo de projetos que a gente executa com bastante frequência são os trabalhos voltados para a gestão de pessoas. Aqui, entenda-se, desde um trabalho de seleção de profissionais, aliás, a atuação que a gente faz bastante bem. Hoje, a Cibele é uma das nossas consultoras que está bastante à frente do processo de seleção. Nossos trabalhos de coaching, carreira, plano de treinamento, políticas de remuneração. Vou falar daqui a pouquinho para vocês de uma metodologia muito inovadora e muito consistente que a gente desenvolveu em gestão de pessoas para os escritórios de advocacia. As avaliações de desempenho, os manuais de procedimento, né? Muitas vezes os escritórios têm uma dificuldade grande de não conseguir com que as suas boas práticas se perpetuem, ou seja, cada um que entra no escritório quer fazer ao seu modo, e aí um guia de procedimentos ajuda bastante para que você perpetue aquele conhecimento dentro do escritório. Terceiro bloco que a gente tem, nós desenvolvemos algumas metodologias de prospecção de negócios no mercado, especificamente com o mercado jurídico. Vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso também. E esse é um trabalho bastante forte que a gente faz, um trabalho de preparação do escritório, preparação dos sócios, preparação dos profissionais seniores, para que eles saibam se colocar no mercado, para que eles saibam fazer a sua banca, a sua firma, se projetar no mercado. Não dá mais para a gente ficar como há 10, 15 ou 20, 30 anos, esperando que o cliente nos procure, né? Essa banca não sobrevive. E pensando nisso, a gente desenvolveu metodologias bastante consistentes para que esse trabalho aconteça. Nós já atendemos mais ou menos uns 57, 58 escritórios de advocacia no mercado. Alguns escritórios pequenos com 5, 6, 7 pessoas, aliás, vários escritórios pequenos que se projetam no mercado. Alguns escritórios muito grandes, com projetos específicos, projetos mais amplos, incorporação de escritórios, já participamos de processos de fusão e incorporação de escritórios. Tudo isso para dizer para vocês que a gente tem, de fato, uma experiência muito diversificada, e é isso que dá condição da gente falar de um tema tão importante, tão estratégico para os escritórios, como é governança, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lembro sempre como a gente fazia quando a gente tinha os eventos presenciais. Aliás, para quem não nos conhece ainda, nós
desde 2017 ou 2018, a gente fazia 2 eventos anuais presenciais, 2 fóruns presenciais, normalmente ali num hotel na região da Berrini, e onde a gente discutia temas importantes para os escritórios de advocacia. Nessa fase, a gente sempre solicitava uma certa contribuição, e boa parte dessa contribuição era para ajudar a Casa Ondina Lobo. Casa Ondina Lobo, que é uma casa voltada para as pessoas idosas, né, normalmente desamparadas ou com alguma dificuldade. Eles fazem um trabalho fantástico, e como a gente não está solicitando nenhuma contribuição financeira de ninguém aqui, eu simplesmente peço para vocês, encarecidamente, entrem. Alguém que está com o microfone aí puder colocar no mute, eu peço que vocês entrem no site deles, façam a sua doação. Certamente, num período como esse de pandemia e dificuldade, isso vai ser ainda mais importante para eles. Gostaria de frisar e ressaltar com vocês, alguns de vocês já sabem, outros talvez não, esse é o 2º ano consecutivo que a Oliveira Campos Consultoria faz a pesquisa de remuneração voltada especificamente para o mercado de advocacia e especificamente para os escritórios de advocacia, ou seja, como é que você sabe se o seu escritório ele paga acima ou abaixo do mercado? Como é que você sabe por área, por tamanho de escritório, por tipo de escritório, né? Então, fazer essa comparação é algo que te permite a pesquisa de remuneração. Para quem tiver interesse em adquirir a pesquisa, ela já está consolidada. Nós estamos com algumas condições especiais para os participantes desse fórum. Então, entre em contato conosco, manifeste o seu interesse aí pelo chat, principalmente, e o Fernando depois entra em contato. Como eu falei antes para vocês, a Oliveira Campos Consultoria desenvolveu uma metodologia chamada Mais Que Performance. Essa metodologia é uma metodologia voltada para a gestão de pessoas no escritório de advocacia, ou seja, toda a estrutura de remuneração fixa, remuneração variável, cálculo de bônus, avaliação de desempenho, tudo isso colocado dentro de um sistema, uma metodologia inteira específica para o mercado de advocacia e colocado dentro do sistema de tal forma que você faça isso de forma sistemática, clara, com confiabilidade e muito prático, né? Isso tudo vem acompanhado de um aplicativo, ou seja, você faz as suas avaliações de desempenho da sua equipe, você acompanha as metas do seu escritório pelo próprio aplicativo. Por último, para a gente começar aqui o nosso tema de hoje, eu só queria deixar aqui registrado, como eu tinha falado anteriormente, nós desenvolvemos uma metodologia chamada formação de advogados de negócio. Em outras palavras, como é que eu capacito o meu sócio, como é que eu capacito o meu advogado sênior, como é que eu capacito o meu coordenador para que ele saiba prospectar negócios no mercado. Esse é um programa que a gente converteu para o formato online, são 6 encontros. A cada semana, então, as pessoas têm uma base de conteúdos, dessa base de conteúdos, elas saem para aplicar efetivamente aquilo que ela aprendeu na realidade do escritório, e assim a gente vai até o 6º encontro, de tal forma que as pessoas realmente modifiquem seu comportamento com base na prospecção. Nós também temos uma campanha, uma promoção especial para quem quiser fazer esse programa. Vai até o dia 15/10, a semana que vem, então fique atento, vai ser uma oportunidade muito boa para o seu escritório. Vamos lá? Então, o último comentário, em algum momento, se eu ficar um pouquinho em silêncio, é só o tempo de eu tomar uma dose de água, né? E aí eu já retomo o nosso contato inicial. Espero que vocês aproveitem. Nosso webinar, então, esse é o 5º webinar que a gente está fazendo nos últimos 6 meses. Seu escritório está pronto para durar 100 anos? Muitos escritórios que nos procuram, por incrível que possa parecer para alguns que estão na sala, eles nos procuram não querendo simplesmente melhorar sua lucratividade no próximo mês ou no próximo ano, ou não somente melhorar a gestão de pessoas e tal, mas eles têm uma preocupação que é: como é que eu faço para o meu escritório ir além do fundador? Como é que eu faço para o meu escritório durar, talvez não 100 anos, que aqui é uma forma de expressão nossa, mas como é que eu faço para o escritório durar 30, 40, 50 anos? Né? Por que alguns duram tanto e outros duram tão pouco? Aliás, um comentário para vocês, existe um livro chamado Feitas para Durar. Né? É um livro da década de 80, e alguns pesquisadores americanos, eles fizeram pesquisas com empresas que tinham acima de 100 anos
para descobrir, afinal de contas, por que essas empresas duravam tanto? Vale a pena a leitura, né? Vale a pena a leitura. Principalmente num momento que cada vez mais a gente pensa nas empresas não feitas para durar, mas feitas para lucrar, né? E assim, como é que eu crio solidez na minha empresa? Muitas coisas que eu vou falar para vocês têm a ver com as pesquisas que estão lá descritas nesse livro que eu acabei de falar para vocês. Feitas para durar. É uma primeira dica que eu daria para vocês. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da nossa experiência aí ao longo dos 19 anos de atuação no mercado. Alguns problemas que podem estar matando o escritório de vocês. Aliás, tudo que vocês vão ver aqui, tenho certeza que são retratos da realidade. São coisas que a gente vivencia, são coisas que a gente vivenciou ao longo de todo esse período, são experiências concretas. Primeiro deles, olha que interessante, percebam se vocês já não viram isso em algum escritório que vocês atuaram ou que estavam no mercado. Eu brinquei aqui de crise de identidade, sopa de letrinhas. Isso eu acho que já é mais ou menos claro para vocês. Eu conheço escritórios que nos últimos 10, 12 anos trocaram a placa por 3 ou até 4 vezes. É fácil perceber que isso causa uma instabilidade, uma insegurança no mercado muito grande. Afinal de contas, por que entra sócio e sai sócio? Por que a cada hora esse escritório troca o seu nome? Né? O que acontece, afinal de contas? Será que é um bom escritório para eu pensar em processos que duram tanto tempo? E lembrando, o mercado jurídico é um mercado extremamente conservador. Tem se modernizado, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim é um mercado conservador. Essa sopa de letrinhas que eu brinquei é alguma coisa extremamente perigosa e eu vou voltar a falar sobre isso com vocês ao longo de toda a nossa apresentação. Uma outra coisa que vocês também devem ter visto já em algum escritório que vocês atuaram ou eventualmente até que estejam atuando, espero que não seja o caso. Mas eu chamo de crise de identidade 2, o dilema das áreas. Olha que interessante. Você vai a um escritório e aí eles tiveram uma ideia fantástica lá. Vamos criar uma área trabalhista. No ano seguinte, ou um ano e meio depois, eu volto para aquele escritório. Não, vamos tirar essa área trabalhista, porque essa área trabalhista não dá resultado. Depois de algum tempo, fica a área trabalhista, e assim vai. Eu estou falando de novo para vocês, obviamente aqui estou usando o exemplo da área trabalhista, entenda-se qualquer outra área, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês são escritórios que, de algum modo, tentam surfar numa certa onda de uma área ou tentam aproveitar uma oportunidade de mercado com uma determinada área e isso não tem uma ligação mais profunda com aquilo que de fato o escritório é ou gostaria de ser. E aí fica sempre aquela dúvida, poxa, a área trabalhista ela não gera resultado para a gente. Aí as pessoas que estão na área falam o seguinte, poxa, não gera resultado suficiente porque vocês não investem na área. Aí o outro sócio fala, não, a gente não investe na área porque ela não dá resultado. E você fica nessa discussão durante muito tempo. E o pior, essa área, ela fica lá, como eu costumo dizer, sangrando. Nem vai, nem deixa de ir. Né? Então, é a pior situação. Essa é a crise de identidade 2, o segundo problema que a gente vê com bastante frequência no escritório. Terceiro problema também vocês devem conhecer, já devem ter visto. Eu chamo aqui de armadilha do fundador. Ou seja, o fundador começa a ter uma certa idade, começa a estar numa fase de carreira que já não tem aquele empreendedorismo todo, né, de 20 ou 30 anos atrás, e a firma simplesmente vai junto com ele, ou ela simplesmente perde a vitalidade. Infelizmente, não é muito raro a gente perceber escritórios que vivem ainda de clientes que eles atendiam há 10, 12 anos atrás. Claro que é bom você manter o seu cliente de 10, 12 anos atrás, mas é preciso tomar muito cuidado se isso não é simplesmente o resultado de um bom trabalho que você fez no passado, mas que hoje já não paga mais a conta. Será que seu escritório vive de processos do passado? Aliás, nós temos alguns casos, inclusive nesse momento, né, de toda a carteira do escritório. O que mantém o escritório hoje funcionando são os êxitos do passado. É aquilo que ele gerou há 3, 4, 5, 6 anos atrás. De novo, um grande perigo e uma grande armadilha. Vão atentando aí enquanto eu tomo um pouquinho mais de água e um pouco mais de fôlego.
Próxima armadilha, próxima dificuldade que normalmente os escritórios têm. Processo decisório ruim. O que significa isso? Preste atenção no que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, olha, vê se vocês não conhecem. Tudo se combina, nada se decide e nada se implementa. É interessante que nós participamos de inúmeras reuniões nos escritórios de advocacia todas as semanas. E muitas reuniões, elas terminam em quase absolutamente nada. Elas terminam em praticamente nenhuma decisão efetiva, nenhum responsável efetivo, sem uma contratação melhor daquilo que precisa ser feito. Nada se decide sem ele. E ele pode se entender aí qualquer entidade, qualquer figura. Pode ser um sócio majoritário, pode ser o sócio fundador, pode ser um CEO. Enfim, o escritório ele fica muito parado, esperando a decisão de uma determinada pessoa ou de uma pessoa-chave. Fiquem bastante atentos se isso está acontecendo no escritório de vocês. Indecisão, quem decide o quê? É interessante, um tempo atrás, um escritório criou uma filial, né, criou uma unidade, e o sócio da matriz, né, do escritório principal, como ele gostava, ele queria participar de absolutamente tudo daquela nova unidade. E óbvio que ele tem que estar à frente de um projeto tão grandioso como esse, mas decidir pela contratação da recepcionista, definitivamente não pode, como era esse escritório que eu estou falando para vocês, deveria ser alguém que estivesse mais abaixo, que estivesse mais na linha de frente, inclusive de comandar essa recepcionista no dia seguinte, e não o sócio fundador. E eu vi esse sócio, sem exagero, participar de 3, 4, 5, 6 reuniões, 6 entrevistas para aquela recepcionista. Coisa que é absolutamente desnecessário se você tem um processo de, como queira, de governança ou de gestão muito mais estruturado. Um último problema que a gente já vivenciou, infelizmente, e preste muita atenção para que isso realmente não aconteça nas firmas de vocês, eu brinquei aqui, quem mexeu no meu caixa? Por que isso? Infelizmente, não é raro você perceber que alguns sócios confundem o que é um patrimônio do escritório, o que é o caixa do escritório, com aquilo que é o seu caixa pessoal. Né? Então, quando eu falo isso, é porque a gente já viu, subitamente, um escritório na sexta-feira, ele tinha lá um caixa de 250 mil em reservas, e na terça-feira ele tinha 50 ou 60. E não é uma questão de desfalque ou de roubo, não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando é que se só simplesmente ele retirou parte desse dinheiro, né, porque eram para algumas contas pessoais dele, etc. E no final das contas, o escritório passou de uma hora para outra a ter que captar recursos no mercado, coisa que não precisaria. E aí, no fundo, algumas pessoas falam assim, poxa, mas afinal de contas o dinheiro é dele. Sim, veja, o escritório é dele até o momento em que você tem um escritório que é só ele. Mas o escritório não é só ele, o escritório é uma entidade própria. Né? Até para tirar aquele dinheiro, ou como uma retirada de lucro, ou o que quer que seja, existem regras para isso acontecer. Estou falando de uma retirada como essa, mas falo também de situações em que de uma hora para outra alguém toma as rédeas e faz uma grande reforma no escritório e gasta 100, 200 ou 300 mil. Já participei por isso também e é algo bastante complicado de você administrar no dia a dia da firma. Então, esses são alguns problemas que a gente vê, problemas estratégicos, obviamente estão longe da gente falar que eles são os únicos, claro, mas são problemas importantes que podem realmente matar um escritório e nós vamos começar a falar a partir de agora como é que eu lido com essas questões numa perspectiva de gestão da firma que você tem. É isso que eu quero começar, então, a falar com vocês. Apresentado isso, quero, então, começar a discutir com vocês, afinal de contas, esse termo governança, né? Por que isso agora? O que exatamente isso significa? Para quem está acostumado a trabalhar com grandes empresas, atender grandes empresas, é possível que já tenha ouvido esse termo com uma certa frequência, ainda que não tenha uma clareza muito boa do que ele significa na prática, mas ele não é tão pouco familiar assim. Esse é um termo que começou a ganhar muito mais força na administração, principalmente nos anos 80. Se vocês lembrarem, os anos 80 são os anos
de grandes escândalos em empresas americanas. Que tipo de escândalo? Fraudes, executivos que conseguiam artifícios para inflar o valor das ações, para que eles pudessem ter bônus muito substanciais num curto prazo, conflitos entre interesses dos executivos principais e dos sócios, e por aí vai. Esse termo nasce principalmente nas empresas SAs. Depois ele acaba sendo incorporado, pelo menos boa parte das suas práticas, ou algumas de suas práticas, sendo muito incorporado nas empresas limitadas, e hoje é um termo bastante difundido, né? Às vezes mal compreendido, mas bastante difundido, e aplicável, e com muito bons frutos, com muitos bons benefícios para essas empresas que os adotam. Quando eu falo de governança, vem comigo, olha que interessante. Eu estou falando de como é que essa empresa é dirigida, como é que essa empresa é monitorada. Olha que termo interessante. Quando eu falo uma empresa ser monitorada, esse é um termo que na advocacia, no escritório de advocacia, a gente usa muito pouco, né? Assim, normalmente quem faz o seu trabalho ali também, de alguma forma, é quem monitora o seu trabalho. Então, como é que eu monitoro? Como é que eu incentivo todas as pessoas, todas as instâncias, todos os agentes dentro de uma empresa ou de um escritório, entenda-se, e aqui para mim um escritório é uma empresa, como é que eu incentivo a todas as pessoas para que elas tenham práticas de gestão que sejam, de fato, práticas modernas, éticas, que vise o bem daquele escritório, que vise todas as pessoas que estão envolvidas com aquele escritório. Então, quando eu falo de governança, eu falo de como dirigir, como monitorar e como incentivar as pessoas e as políticas dentro desse escritório. Tudo isso visando com que a gente tenha uma palavra-chave na advocacia ou em qualquer empresa. Credibilidade. Se quiser colocar aí credibilidade / confiança, nesse sentido, são bastante sinônimos, né? E é disso que trata a governança no conceito que a gente está falando aqui. Mas confiabilidade, credibilidade com quem? Para quem? Primeiro, um escritório ou uma empresa que tem boa governança, os clientes vão olhar e falar assim, fica tranquilo, eles lá são corretos, eles sabem trabalhar, pode contratar sem sombra de dúvida esse escritório. Que legal, né, quando você ouve isso. E eu já ouvi isso, seja da Oliveira Campos, e já ouvi de vários escritórios. Né? A vantagem de a gente estar em vários escritórios ao mesmo tempo no mercado é que a gente ouve, né? Esse escritório é confiável, esse escritório não é confiável, esse escritório mantém uma excelência no trabalho, esse escritório é um escritório de uma pessoa, não um escritório de fato. Então, quando eu estou falando de governança, eu estou falando dessa tarja credibilidade, esse rótulo de credibilidade ser percebido pelos clientes. Vejo também, né, que as equipes desses escritórios, as pessoas que trabalham ou que querem trabalhar nesses escritórios, elas olham para ele e falam, pode ficar tranquilo, esse escritório aqui, eles são muito corretos, eles são muito justos, eu quero trabalhar nesse escritório, quero trabalhar lá, ou eu quero continuar trabalhando nesse escritório. Faço aqui um parênteses, deem sempre uma olhada, por exemplo, se o escritório de vocês possui muitas reclamações naqueles sites em que as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, fazem comentários sobre os lugares em que elas trabalham. Tem um, por exemplo, chamado Monday.com. É legal se ter curiosidade de vez em quando olhar lá. Será que as pessoas saem do seu escritório e ficam falando mal dele? Isso é péssimo para a atratividade de talentos na sua empresa. Quando isso acontece, você acaba tendo que pagar remunerações muito superiores para conseguir atrair pessoas boas. E digo para vocês, pessoas boas não se atraem ou não se deixam atrair simplesmente por remuneração. Elas querem um local em que elas podem confiar, em que elas se sentem bem e por aí vai. E a governança tem bastante a ver com isso. Sem dúvida nenhuma, num escritório que tem lá uma boa política de governança, os fornecedores vão dizer, eles são sérios, pode confiar, pode dar mais prazo para eles, porque eles pagam, eles não têm problema. Eles são, a partir do momento que eles firmam um compromisso, eles honram os compromissos e por aí vai. Isso vale também para investidores, isso vale para o banco, por incrível que pareça. Banco, quando vai te emprestar um dinheiro, além dos requisitos próprios que eles têm, eles também levam em consideração, você tem uma política de governança?
né? Como é que é essa política? Isso é uma coisa interessante de prestar atenção. Ou seja, tudo que eu estou falando para vocês sobre governança diz respeito a como é que a gente gera mais valor. Como é que eu faço no meu escritório valer mais? Né? É disso que, no final das contas, eu estou falando. E quando eu falo valer mais, eu estou falando, seu escritório com uma boa política de governança, uma boa prática de governança, ele vai ter uma reputação melhor. E reputação é a palavra-chave em serviços, principalmente no mercado jurídico. Ele vai ter acesso a recursos de uma forma mais fácil e mais barata. Falo de um exemplo nosso, até recentemente, a gente está lá contratando um prestador de serviço, uma empresa prestadora de serviços, para uma série de reformulações que nós vamos fazer, e vocês vão saber delas daqui a algum tempo. E esse trabalho ele saiu para a gente quase pela metade do preço. Por quê? Não é uma questão de capacidade de negociação, mas é que esse fornecedor nos olhou e falou, não, a gente quer trabalhar com vocês. A gente quer trabalhar com vocês porque trabalhar com vocês vai nos dar uma boa reputação. É bom ser parceiro de vocês. Olha que interessante quando você ouve isso. Muito legal. Sem dúvida nenhuma, quando eu falo de valor, eu estou falando de lucratividade. Quando eu não tenho uma rotatividade muito grande de equipe, quando eu consigo boas negociações, quando eu consigo bons clientes, sem dúvida isso tem um impacto direto na lucratividade do meu escritório. E, por fim, eu estou falando desse escritório e além do seu fundador e além de uma ou outra pessoa, eu estou falando desse escritório ser um escritório sólido. E quando eu falo sólido, nós voltamos para a minha conversa inicial, o tema do nosso evento. Como é que eu faço para o meu escritório durar 100 anos? Como é que eu faço para poder ter o selinho de 100 anos no meu escritório? É disso que a gente está falando e é disso que eu vou aprofundar, então, agora em termos mais práticos, mais gerenciais, como é que eu faço isso no dia a dia da minha firma. Seguimos aqui, mais o meu golinho de água. Governança corporativa não é uma ação única. Governança corporativa está relacionada a um conjunto de coisas, um conjunto de definições e um conjunto de práticas que vão dar condições desse seu escritório ser muito bem gerenciado e perpetuar pelos 100 anos que a gente está falando. Esquematicamente, eu diria para vocês, uma primeira coisa que o escritório precisa ter, quando ele vai formular, quando ele quer ter de fato uma governança corporativa muito bem sedimentada, é uma boa filosofia desse escritório. Na prática, presta atenção aqui, ó. Primeira coisa que esse escritório precisa ter clareza é: o que é o seu escritório? Essa pergunta parece filosófica demais, mas eu digo para vocês que ela é bastante prática. Ou pelo menos nós transformamos essa pergunta mais abstrata em algo bastante concreto através de método, através de metodologia que a gente utiliza para que os sócios do escritório tenham clareza do que o que é esse escritório e o que não é esse escritório. Quando eu falo o que somos, o que é esse escritório, eu estou falando de propósito, eu estou falando de vocação. Entenda-se aqui, será que o propósito do nosso escritório é realmente trabalhar com pessoa física? Será que é trabalhar com pessoa jurídica? Será que é trabalhar com casos massificados? Será que é ter alguma especialidade por uma área ou uma disciplina específica? Será que é ter uma especialidade por um tipo de indústria? Vocês devem estar percebendo que tudo isso que eu falei aqui no que somos é possível. A questão é, você precisa ter uma definição que seja sua, do escritório, com a cara do escritório. Eu gosto muito da palavra vocação, né? E para quem aí, principalmente os religiosos, para quem segue alguma religião, deve saber da palavra vocação, né? Qual é a sua vocação, que a gente fala desde criança? Vocação vem do latim, né? Vocare. Vocare está ligado a um chamado. Qual é o chamado do seu escritório? Vocês vão perceber ao longo, na história do escritório de vocês, que alguns escritórios, alguns trabalhos que você faz no escritório são fáceis, eles fluem muito naturalmente. Outros são extremamente complicados, delicados e tal. Provavelmente fique atentos se isso está na sua vocação ou não. Lembra que eu falava lá no início de crise de identidade, sopa de letrinha, divisão, áreas que eu vou atuar ou não? Está muito ligado com você ter uma filosofia no escritório onde isso esteja muito bem resolvido.
Se isso não está muito bem resolvido, pode ter certeza, você vai ter muito problema na operação do dia a dia do seu escritório. Então, preste atenção, esse é o primeiro pilar de uma boa filosofia. Segunda filosofia, afinal de contas, onde é que seu escritório quer chegar? De novo, essa pergunta também parece bastante teórica, mas não é. Ela é extremamente prática. Qual é o tamanho que o seu escritório quer ser em 3 anos, por exemplo? Em quais áreas ele gostaria de ser referência? E o que significa ser referência para você? É seu escritório mais lembrado? É seu escritório que está em todos os rankings? Talvez isso não seja importante para você. É ser um escritório que tenha uma carteira de clientes mais pulverizada? Falo isso porque muitas vezes uma meta que se coloca no planejamento estratégico de determinados escritórios é em 3 anos, por exemplo, você não ter nenhum cliente, exemplo, claro, que corresponda a mais do que 15% do faturamento do escritório. Eu não tenho como estabelecer aqui, o que almejamos não é uma coisa genérica para qualquer escritório, mas é absolutamente fundamental que o seu escritório tenha uma clareza de quais são as metas de longo prazo que ele deseja atingir. E, é claro, é absolutamente fundamental também que isso seja revisto todos os anos. Todos os anos você tem que replanejar, repensar aquilo que você está fazendo, aquilo que você conseguiu. Tem uma diferença muito grande, só um último comentário sobre isso, tem uma diferença muito grande quando você trabalha no escritório, que tem uma clareza muito grande das suas metas. E isso tem muito a ver com essa filosofia de longo prazo. Por último, o que aqui, dentro desse escritório, a gente realmente valoriza? Né? Aqui a gente dá jeitinho, aqui a gente faz qualquer coisa por dinheiro, aqui a gente valoriza. Nós temos um cliente que não é do mercado jurídico, que é uma empresa de engenharia, e é interessante. Numa das coisas lá que eles colocam como um pilar, né, dos valores deles, eles colocam pessoas felizes. E é claro que isso poderia ser simplesmente uma frase na parede, mas conhecendo a empresa, conhecendo seus sócios, é interessante quando você vai trabalhar lá, quando você está dentro, quando você fala com os sócios dessa empresa, você vê que eles têm problemas, eles têm estresse, eles têm um monte de problema como todos nós temos. Mas eles têm uma vontade de trabalhar, eles têm uma alegria de realizar aquilo que eles fazem, e isso está muito conectado com os valores dos sócios principais. Então, no escritório de vocês, quais são os valores que realmente são fundamentais para vocês? Não basta simplesmente colocar no folder ou no site. Aliás, pelo amor de Deus, fujam daquelas coisas padrão, né, que se colocam no site. Honestidade, personalidade, tal, não sei o quê. Não estou dizendo que você tem que ser desonesto e não colocar honestidade lá. Mas, além de praticar, crie mecanismos, e nós vamos falar sobre isso hoje, crie mecanismos para que você discuta isso com as pessoas. Afinal de contas, eu nunca ouvi alguém falar assim, não, Sebastião, eu realmente sou desonesto. Nunca vi isso. Não existe isso. Então, todos nós achamos ou dizemos que nós somos honestos. Mas o que isso significa dentro do contexto de negócio em que vocês estão? Então, quando eu falo dessa filosofia, ela é bastante prática. E aí, parte fundamental de um processo de governança corporativa é você ter essa filosofia muito clara e com eventos e práticas muito consistentes para fazê-las acontecer no dia a dia. O que somos, o que almejamos, o que valorizamos. Com isso posto, a gente segue, então, o próximo capítulo que eu vou falar para vocês, e é aqui que a gente vai se concentrar bastante no dia de hoje. Eu preciso ter uma estrutura e um jeito, uma sistemática de tomada de decisão que esteja muito conectada com essas 3 coisas que eu estou falando. Porque se eu não tiver, não funciona, vai ficar um discurso vazio. Então, eu preciso ter boa estrutura de comando e boa estrutura de decisão, e vou falar bastante disso vocês daqui até o nosso final do nosso evento de hoje. Por último, sem dúvida, eu preciso ter boas práticas. Sabe aquela frase que os nossos pais e avós sempre falam? De boas intenções, o inferno está cheio. Eu preciso ter práticas efetivas que estejam conectadas com a minha filosofia e sejam amparadas pela minha estrutura de comando e decisão. Vamos falar sobre isso, então, a partir de agora, nos nossos próximos slides e até o fim do nosso evento. Se vocês prestarem atenção,
Mais um tempinho aqui para minha água. Se vocês prestarem atenção, a estrutura dos escritórios de advocacia, ainda que aqueles maiores e mais estruturados e tal, ela é uma estrutura que tende a ser bastante simples, que é mais ou menos assim. Você tem lá os fundadores, né? Aí você tem os sócios de área, você tem normalmente uma equipe de administração que não confundam, não é uma equipe de administração estratégica do escritório, é uma administração do dia a dia, com todo respeito às pessoas que estão aqui na sala, só para ficar claro, com a importância desse trabalho. Mas eu não estou falando de administração estratégica, eu estou falando de cuidar de contas a pagar, contas a receber, departamento pessoal, contratar alguns terceiros ali, cuidar junto com a contabilidade, e tudo isso é importante, mas isso não é administração estratégica. E mesmo em escritórios maiores, é comum você ver que essa estrutura é bastante simplificada, né? Claro que quando você está no escritório e tem 5 pessoas, ela naturalmente é uma estrutura bastante enxuta. Mas quando você evolui um pouco mais, é importante que essa estrutura ela seja melhor pensada, né? Justamente para dar sustentação à governança corporativa que eu estou falando para vocês. Afinal de contas, qual o problema? Quais são os problemas dessa estrutura que vem se perpetuando dentro dos escritórios de advocacia? Bom, alguns dos problemas. Um deles, eu costumo dizer que é assim, a administração na cabeça do sócio, na cabeça dos gestores do escritório, muitas vezes ela é considerada, e aliás eu já ouvi frases parecidas com essa, que é assim, a administração é alguma coisa que acontece, né? As pessoas falam assim, o sócio fala assim, Sebastião, administrar o escritório é uma coisa natural. Desde que eu criei o escritório, a gente foi administrando, vai levando e a coisa se resolve. E cada sócio conduz sua área e está tudo certo. Cuidado, isso é uma falácia, né? Por que eu falo isso? Quando você cria uma administração, quando você cria uma empresa, por exemplo, de plástico, né? Você pensa na linha de produção de plástico, aí você pensa na administração financeira da indústria de plástico, aí você pensa na administração e gestão de pessoas da indústria de plástico, você pensa numa gestão comercial e de marketing da indústria de plástico. O que eu estou querendo dizer para vocês é, qualquer empresa demanda uma função chamada administração. E essa função administração, ela prescinde de pessoas especializadas para fazer isso, com tempo para fazer isso, com remuneração para fazer isso e dedicadas para fazer isso. Vou fazer um comentário de uma sócia do escritório que eu gosto bastante e que ela falou assim, Sebastião, é engraçado, aqui vira e mexe a gente faz reunião, tá, o sócio todo mundo conversa, aí alguém fala assim, poxa, a cortina tá suja, precisa trocar aquelas cortinas da sala de reunião. E todo mundo apoia. É verdade, nossa, as cortinas estão horríveis e tal. E aí se fala das cortinas, fala, ótimo, então tá ótimo. Tá ótimo o quê? Aí daqui a um mês volta a discussão. Poxa, mas não fizeram nada com a cortina continua ruim. Ou seja, todo mundo espera que uma certa função administração aconteça meio que do nada. Esse escritório, por exemplo, não tem uma função administração muito bem definida. E aí essa sócia fala assim, Sebastião, eu tenho um monte de coisa para tratar. Como eu sou mulher, as pessoas falam assim, não, você cuida melhor da administração. Você ficou meio inconsciente, aliás, nada declarado, que ela vai dar conta da administração, ela vai fazer a administração naturalmente, né? Aí ela brinca assim, parece que eu tenho uma varinha de condão. Todo mundo fala assim, precisa trocar a cortina, eu vou lá, pego a minha varinha, dou uma esnucada ali na varinha e as cortinas se resolvem. Não, eu tenho o meu trabalho inteiro para fazer, que é o trabalho técnico, etc., tudo isso que eu faço, e a administração. Tudo isso para dizer para vocês que a administração é uma função à parte e a gente tem que prever pessoas para fazer. Eu preciso prever pessoas que tenham especialidades para fazer isso. Tomem muito cuidado. Por vontade própria ou o que quer que seja, muitos sócios, muitas pessoas na estrutura acabam tendo opiniões sobre várias coisas. O quanto essas opiniões são boas e são execuíveis, o quanto essas opiniões viram projetos e chegam a algum lugar,
aí tem um hiato enorme. Eu costumo sempre brincar, eu tenho opinião sobre absolutamente tudo. O quanto essas opiniões são especializadas, aprofundadas, etc., aí é um outro esquema. Então, tomei um cuidado bastante grande. Quando eu falo de verticalização, eu falo o que eu comentava ainda há pouco com vocês, de uma expectativa de todo o poder estar concentrado em uma ou duas pessoas, especificamente no comando daquela estrutura, que muitas vezes não foram preparados para isso e não se veem, inclusive, nessa posição de gestão do escritório. Quando eu digo falta monitoramento externo, eu quero dizer, numa indústria, existe uma função, por exemplo, o marketing, que é uma função de estar constantemente antenada no escritório, pesquisando, fazendo pesquisa do que está acontecendo no mercado, né? Seja em termos de tecnologia, seja em termos dos clientes, seja em termos de forma de estruturação e por aí vai. Os escritórios ainda estão muito a pé com relação a essa certa antena e fica muito dependente de algumas pessoas que naturalmente são mais conectadas com o que está acontecendo no meio externo. Eu falei para vocês de monitoramento e eu falo também de arejamento. Isso que eu estava falando é do arejamento. Como o escritório se areja com relação ao mercado sobre aquilo que está acontecendo. Mas, da mesma forma, as empresas precisam de elementos que fiscalizem o que está sendo feito dentro da estrutura. Vamos falar, então, daqui para frente, como é que a gente poderia melhorar a nossa estrutura, mesmo que ela seja pequena, enxuta, mas entendendo que existem algumas funções que algumas pessoas vão ter que exercer essas funções. Seja um escritório de 6, 7, 8, 10 pessoas, seja um escritório de 60 ou de 300 pessoas, como a gente sabe que tem aqui na sala, até porque eu vi algumas pessoas que estão aqui, que estão nesses escritórios muito grandes. Lembrando, não é uma questão pura e simplesmente do tamanho do escritório, mas da mentalidade, da importância que a gente dá para determinadas funções necessárias ao crescimento e consolidação da sua firma. Eu trago para vocês aqui mais um tempinho para minha água, enquanto vocês enxergam o que está aí. Eu trago para vocês uma estrutura que é longe de ser uma estrutura genérica e boa ou adequada para todo mundo, pelo amor de Deus, não enxerguem dessa forma, mas é uma estrutura que procura resolver alguns dos problemas que eu estava falando para vocês até então, que as estruturas dos escritórios de advocacia possuem na sua forma de gestão. Ela traz de cara, e eu vou esmiuçar cada uma dessas posições aqui que estão colocadas nos slides seguintes junto com vocês, mas ela coloca os fundadores do escritório na sua devida posição de fundador, ela cria uma figura de administração central do escritório, ela cria uma figura de algum modo, de você ter ali agentes externos do escritório trazendo ideias, arejando esse escritório, ela cria uma figura de controle, de controladoria, de auditoria interna. Todos esses termos que eu estou utilizando para vocês, quando a gente fala de governança numa empresa SA, são todos conceitos que vêm de lá, mas naturalmente trazidos aqui, colocados aqui, dentro de uma perspectiva, dentro de uma realidade que a gente conhece bastante bem, que é do escritório de advocacia. Por fim, ela traz também uma certa ideia de quais são os especialistas dentro dessa estrutura para determinados temas. Fiquem bastante atentos, tentem memorizar um pouco tirar uma foto mental aqui dessa estrutura, que eu vou esmiuçar um pouquinho mais o que cada uma delas faz, deveria fazer, quais são os desafios quando você quer implantar essas funções dentro da sua estrutura. Primeira delas, os fundadores. Eu digo para vocês o seguinte, existe espaço para os fundadores dentro do escritório. Eu falo isso porque muitas vezes os sócios ou administradores acham que tem que, poxa, o fundador ele é velho, o melhor seria se ele ficasse em casa. Não, o melhor seria ou será se o fundador realmente estiver no escritório, mas com uma função muito clara e muito bem definida, que é dar diretriz e dar solidez para o escritório. Isso é uma função importantíssima. Entre as melhores práticas aqui voltadas para o fundador, eu falaria para vocês, revisar o PR, aí a nossa sopa de letrinhas, revisar o planejamento estratégico da companhia, ou seja, do escritório, né? Se vai ter lá
um grupo de gestores que vai participar para formular esse planejamento, sem dúvida nenhuma, ou os fundadores eles têm que estar presentes, ou pelo menos eles têm que fazer, aí depende, sem dúvida nenhuma, do tamanho e do estágio de maturidade de gestão do escritório, mas ele tem que, seja estar presente na formulação, seja dar o crivo final. Em alguns escritórios a gente fala assim, os gestores têm que vender o planejamento estratégico para os fundadores. Por que isso? Porque é uma prova de fogo, né? É uma forma de você consolidar de fato esse planejamento estratégico do escritório e saber que ele tem uma conexão estreita e muito sólida com o que foi, o que é e o que vai ser esse escritório no futuro. Sem dúvida nenhuma, aprovar o orçamento do escritório. Aliás, se seu escritório não tem orçamento, fique bastante cauteloso. É fundamental que tenha orçamento. Representar a firma nos grandes eventos, nos grandes momentos da firma, sejam internos, sejam externos no mercado. Sem dúvida nenhuma, criar formas de avaliar os sócios diários e outras pessoas-chave da organização. Aliás, um trabalho que a gente faz, muitas vezes nós somos contratados pelos escritórios para, junto com os fundadores, ou junto com os gestores principais, fazer a avaliação de sócios diários das demais pessoas. Sem dúvida nenhuma, é papel também desses fundadores, junto com as pessoas da linha de frente de gestão, mas principalmente dos fundadores, de criar um plano de sucessão. Quando eu falava para vocês que alguns escritórios se perdem ou morrem quando o sócio principal, o fundador, fica mais velho, é exatamente porque isso não foi pensado no seu tempo adequado. Então, essa é uma função fundamental dele. Sem dúvida nenhuma, selecionar parceiros estratégicos. Lembra que eu falava de assessorias, auditorias, etc? Sem dúvida. E eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. Desafio, se tem aí alguém na sala que é fundador, desafio para vocês. Manterem-se informados da operação, do que está acontecendo, etc., mas fora do detalhe da operação. Por que eu falo isso? Porque é um desafio da gente se desapegar daquele... Poxa, mas da folha de sulfite. Não, esquece a petição inicial. Esquece a petição inicial. Tem que ter gente lá na frente, na linha de frente, tomando conta disso de uma forma melhor do que você faz, né? Ou do que você fez há 20, 30, 40 anos atrás. Quando eu brinco controlar o senso do dono, entenda-se, todos nós que somos donos de uma estrutura, quando eu vejo uma folha de sulfite jogada no chão, eu fico, aquilo mexe, né? Nossa, estão desperdiçando. Sim, mas se eu for andar em todo o meu escritório coletando folhas de papel no chão, eu não faço o trabalho que é mais importante, que é dar diretriz para todo o escritório. Então, quando eu digo controlar, é nesse sentido, é controlar em coisas, enfatizar, direcionar o seu trabalho para coisas que são mais estruturais do escritório, mais importantes do escritório. Voltando, seguindo um pouco mais, o comitê executivo ou o CEO. Eu falo aqui comitê executivo e CEO, é óbvio que boa parte dos escritórios pequenos e talvez até o médio não tem condição de ter um CEO para estar à frente do escritório, mas ele pode ter um comitê executivo formado por pessoas fundadoras, por gestores de área, por gestores da administração e por aí vai, e é fundamental que ele tenha, né? Que essa função ela existe. Função básica, missão essencial desse grupo de gestores, fazer a operação funcionar com excelência. Todos os dias, eu brinco às vezes que operação de empresa e operação de escritório é muito chato, porque você tem que estar tomando conta de cada coisinha, de cada política, de ser sistemático para saber se aquelas definições centrais estão sendo operadas na prática. Isso é função da administração. Então, o que eu estou dizendo aqui? Daquele plano estratégico que a gente comentou, como é que eu faço planos, objetivos e planos operacionais? Não adianta eu falar ser o melhor escritório na área tributária em 3 anos. Bacana. O que isso significa na prática? Como é que você está treinando as pessoas? Como é que você está contratando as pessoas para ser o melhor escritório em 3 anos? Como você faz controle processual? Quais são os sistemas que você tem para fazer controles processuais? Isso é operação, né? Então, transformar isso em coisas mais execuíveis é parte fundamental da administração. Pesquisar e implantar ferramentas incessantemente, eu diria. Hoje em dia, tem muita coisa em termos de tecnologia, tem muita coisa em termos de sistema.
tem muito método de trabalho que melhora muito a operação, o dia a dia da sua firma. É questão de você ir atrás, de você pesquisar, e isso é muito função da operação, da gestão do escritório. Manter as reuniões de resultado. Eu vejo muitos escritórios que nos falam assim, Sebastião, poxa, aqui as pessoas começam um monte de coisa e não termina nenhuma. Né? Eu vejo isso muito. Função essencial de um comitê executivo ou do CEO no escritório. Eu costumo brincar, bater o bumbo. Qual é a função do bumbo? É dar o ritmo para a música. É função do CEO, é função do escritório fazer as cobranças de resultado, de entrega mês a mês. Quando a gente faz uma política de gestão de pessoas, um módulo importante são as metas. E as metas a gente faz reunião todos os meses com as equipes chatas. Nós somos uns chatos com relação a isso, porque tem que ser. Até o momento de disso virar uma prática, uma cultura do escritório, toma muito tempo. Toma muito tempo. E é função que tem alguém incumbido de fazer isso. Saber filtrar informações, o que sobe e o que desce. Eu falo isso porque existem definições que estão lá no nível dos fundadores ou no nível do que seria, né? Seriam sócios do escritório de fato e tal. Isso tem que ser traduzido para que os sócios de área e as pessoas de operação entendam aquilo. Da mesma forma, às vezes o fundador passa ali no corredor e ouve alguém falando assim, poxa, esse escritório aqui já foi muito melhor, hoje é uma porcaria. Ouve isso no cafezinho. Ele fica pé da vida e quer fazer uma revolução na hora em todo o escritório. Função do comitê executivo, traduzir. Aquilo é uma coisa pontual, aquilo é uma coisa estrutural, aquilo foi um momento de raiva, de sangue, sei lá o que é. O que acontece? Traduzir essa informação para cima é fundamental para que a gente tome decisões acertadas no escalão de cima, como a gente costuma dizer. Sem dúvida nenhuma, integrar as áreas. Aqui eu chamo a atenção. A administração do escritório é parte importantíssima do escritório. E eu estou falando de administração, aquele administrativo financeiro, departamento pessoal, etc. Falo isso porque muitas vezes fica lá como aquela salinha que as pessoas só vão lá quando dá algum problema. Problema na nota fiscal, problema no conta a pagar, conta a receber, e por aí vai. Então, integrar o escritório inteiro é uma das funções do comitê executivo. Capitalizar a imagem dos fundadores. Eu vejo escritórios que tem lá, um dos sócios fundadores é uma pessoa proeminente no mercado, mas você não tem um programa de prospecção, um programa de comunicação estabelecido dentro do escritório que potencialize a imagem desse fundador para falar, olha quem trabalha conosco, olha quem é o fundador desse escritório. E aí está lá o advogado sênior, está o coordenador falando no dia a dia com o seu cliente e ele nunca lembra disso, da importância que é aquela figura no mercado. Então, criar ações sistemáticas para isso é absolutamente fundamental, tanto para preservar a imagem do escritório, quanto para capitalizar, para gerar negócios a partir dessa imagem, seja internamente, seja externamente. Muitas pessoas no escritório, principalmente quando ele cresce um pouco, sabe pouquíssimo de quem foi ou quem é os fundadores, quem são os fundadores, quem foram os fundadores desse escritório, qual a importância que eles tiveram há 10, 12, 15 anos atrás. Função, então, da administração, fazer com que essa memória esteja presente, seja um ativo do escritório. Desafio, sem dúvidas, combinar conhecimento técnico e de gestão. Essas posições que eu estou falando aqui para vocês, de comitê executivo e CEO, certamente não são posições muito fáceis de você encontrar no mercado. Quando nós fazemos seleção de profissionais para esse grupo aqui, a gente tem muito essa visão. Ah, ele é obrigatório ser um advogado? Eu diria para vocês, não que ele seja obrigatório ser um advogado, mas é muito importante que ele tenha uma vivência grande como dentro de estruturas jurídicas, né? E, ao mesmo tempo, ele não pode ser contratado porque ele é um bom advogado, porque não é isso que vai fazer a diferença ali. Então, combinar técnica e gestão é um dos grandes desafios. Sem dúvida nenhuma, não ser consumido pela operação é um outro grande desafio. Sempre nós temos muito mais coisas para fazer do que o tempo que a gente tem para fazer. A questão é como é que eu priorizo. O que é o foco estratégico? O que é o momento do escritório? O que em um ano deveria ter
condições, quais projetos eu deveria, em um ano, ter condições de implantar, né? E, sem dúvida nenhuma, se for um comitê, especialmente, esse comitê tem que ter formas de funcionar de tal modo que ele consiga tomar boas decisões. Eu digo para vocês assim, eu tinha um ex-chefe que comentava, sempre que eu entro dentro de um avião, eu dou uma olhada se a equipe está feliz e se parece que eles se dão bem. Porque boa parte das quedas de avião não se devem a questões técnicas do avião, se devem a questões de relacionamento entre os membros de equipe ou desatenção de membros da equipe por aí fora. Ou seja, as decisões que a gente vai tomar no escritório dependem muito do nosso jeitão de funcionar dentro do comitê executivo. Nós já tivemos inúmeras vezes a sorte ou a felicidade, enfim, de sermos contratados para fazer trabalho de melhoria de performance de comitê executivo, de fazer com que esse comitê funcione melhor, né? E isso tem técnicas boas para serem utilizadas. Eu já adianto a vocês, são 18h07, eu peço um pouquinho de desculpa, nós vamos atrasar uns 15 minutos, mas eu tenho certeza que vale a pena e espero que esteja valendo bastante a pena para vocês essa conversa toda. Bom, alguma coisa mais comum, né, uma figura mais comum dentro da estrutura de governança, o sócio de área, missão fundamental, obviamente, como é que ele é uma referência técnica dentro da sua área, mas que ele não pare nisso, que ele vá perceber cada vez mais que ele é uma pessoa de gestão. Entenda-se, ele tem que desenvolver conhecimento técnico dentro da sua equipe, ele tem que gerenciar a partir de indicadores. Preste atenção nisso, gerenciar a sua área a partir de indicadores. Não adianta achar... eu preciso saber, por exemplo, eu tenho que ter informações, não para analisar um caso, não é função do sócio analisar um caso, mas garantir que a sua área analise a maior parte ou todos os casos da sua área de uma forma muito boa. E aí está ligado a desenvolver indicadores para isso, né? Sem dúvida nenhuma, essas pessoas têm que ser muito ativas no comitê executivo, quando elas são chamadas a participar. Digo para vocês que os escritórios de advocacia têm um viés que é muito perigoso, tem uma tradição que é muito perigosa. Muitas vezes nós fazemos reuniões nos escritórios e 2 ou 3 pessoas falam e 10 permanecem absolutamente caladas. Existem formas de você modificar isso e isso precisa ser modificado. Quando eu falo de precisa ser modificado, está na forma como o grupo é gerenciado, está na forma como você instiga essas pessoas a participarem. Eu digo para vocês, se eu sou chamado a uma reunião e eu entro mudo e saio calado, é sinal que ou eu não tenho nada a acrescentar a essa reunião, então não deveria participar dela, ou então que você não quer se comprometer com as decisões que estão no grupo. Seja numa situação, seja na outra, o líder dessa reunião, o líder desse comitê tem que, no bom sentido da palavra, forçar a participação, instigar a participação. Tem métodos também para isso e é essencial fazer com que isso aconteça no escritório de vocês. Sem dúvida nenhuma, participar ativamente em eventos externos, comitês de OAB, comitês de associações, grupos de estudo, grupos de administração de escritórios de advocacia e por aí vai. Tem que arejar. Desafios dessas figuras, sem dúvida nenhuma. Primeiro deles, mudarem o mindset. O que é o mindset? A forma de pensar. Cada vez mais, de advogado para... A partir de hoje, você é um executivo de uma organização. Essa organização, por acaso, é um escritório, mas você não é mais o advogado, não é mais o advogado sênior, né? Você não é mais um coordenador de advogados, não é esse o seu papel. Sem dúvida, desenvolver habilidades de gestão, procurar informação para isso e assim vai. Conciliar a experiência operacional com exposição no mercado, e aí entra certamente uma questão de tempo, né? Sebastião, tudo isso é muito legal, eu entendo perfeitamente, mas eu não tenho tempo. Cuidado, tempo é uma questão de onde está a sua prioridade. É claro, deixa eu fazer aqui uma boa defesa de vocês. Existem fases na sua trajetória, existem fases do escritório, que o escritório acabou de fazer uma grande fusão e vocês estão tomados com a operação, faz parte. Poxa, acabei de perder 1 ou 2 advogados que eram meu braço direito e meu braço esquerdo. Paciência, você vai ter que mergulhar na operação, faz parte. Mas se isso acontece, faz 6 meses, 8 meses, 1 ano,
cuidado, você não está fazendo o melhor trabalho que você deveria fazer. Presta atenção nisso. Seguindo um pouco mais, vamos para uma outra figura importantíssima dentro da estrutura de decisão e comando da governança corporativa de vocês. Comitês técnicos especializados. O que significa isso? É um grupo de pessoas que tem por missão essencial aprofundar naqueles temas que são estratégicos para a companhia, né, e dar condições do escritório de tomar boas decisões com relação àquilo. Gente, não se sintam ofendidos com o que eu vou falar, mas eu estou cansado de ver, às vezes a gente vai a um escritório e as pessoas colocam lá, de novo, desculpa que não há absoluto respeito no que eu vou falar a todos vocês, mas eu vejo lá, o escritório coloca uma pessoa recém-formada e fala assim, não, essa pessoa ela veio de RH e tal, e ela vai fazer aí a nossa política de carreira. Política de carreira é uma coisa extremamente séria, que tem uma série de requisitos, que tem uma série de princípios, tem uma substância e conceitos por trás disso que são absolutamente vitais em como o escritório vai se estruturar, como o escritório vai gerenciar suas pessoas e que resultados esse escritório vai ter com as suas pessoas em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Deixar isso na mão de alguém que nunca fez, não tem experiência, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, quando a gente fala, e os sócios, muitas vezes, também não tiveram experiência para fazer isso, o que você faz? Cria um comitê para uma situação como essa. Mas, cuidado, quando eu digo cria um comitê, existem regras e formas para esse comitê funcionar e funcionar bem. Primeiro deles, eu digo para vocês, esse comitê tem que envolver pelo menos uma pessoa ou uma entidade que, de fato, conheça do que está falando. Quando eu digo conheça, significa tenha preparo técnico para falar do assunto, tenha cases, experiências, métodos, etc., para falar de assunto e que conheça o que significa escritório de advocacia e o próprio escritório de advocacia. Falo isso com relação à gestão de pessoas que eu acabei de citar. Falo, por exemplo, com relação à prospecção. Eu vejo sócios que nunca tiveram uma atuação tão forte, nunca buscaram conhecimento em termos de prospecção e lideram comitês de prospecção. Qual é a discussão? A discussão vai ser muito superficial sobre isso, né? Da mesma forma, tecnologia. Tecnologia hoje no mercado jurídico é alguma coisa diferente de 15, 20 anos atrás, se você se resumir a falar de sistema de gestão de processos. Hoje você tem um monte de ferramentas. A questão é você entender o que o escritório precisa, o que tem disponível e fazer um match, a conexão das duas coisas, né? Então, isso implica em pessoas que são especializadas naquilo que a gente está falando. Sem dúvida nenhuma, o comitê precisa ter uma clareza muito grande de qual é o problema que você quer resolver. Falo isso, é comum ter comitês em escritórios que eles se perdem. Eles começam com energia, depois de 2, 3, 4 meses, falam um monte de coisas, fazem um monte de reuniões e nada se implanta, nada segue adiante, porque a gente não tinha clareza do que era de fato para ser feito, do que era para ser resolvido. Definir se é um comitê de consulta ou deliberação. Falo isso porque muitas vezes o fundador ou os gestores do escritório falam, não, vamos criar um comitê para isso. Faz lá, então o que vocês fizerem está decidido. Será? Será que aquilo que o comitê falar de fato está decidido? Às vezes é melhor você já deixar um caráter de comitê como um comitê de consulta. E não tem nada de errado com isso. É um comitê que vai estudar muito o assunto, vai propor coisas para a gestão central, junto com o comitê, decidir e colocar em marcha. É melhor do que você criar uma confusão. Falar que tem liberdade para colocar em prática. No dia seguinte, o comitê começa a tomar decisão e todo mundo fica como eles fizeram aquilo. Pô, mas você não falou que era para tomar decisão? Então, precisa definir muito bem se é de consulta ou se é de deliberação. Incluir pelo menos um membro da alta direção. Da mesma forma, o contrário do que eu falava ainda há pouco. Às vezes o escritório contrata, monta lá um comitê de gestão de pessoas e não tem nenhum sócio principal participando daquele projeto, daquela mentoria, daquele comitê. Não faz sentido. Não dá o respeito para aquela comissão, para aquele comitê. Desafios. Como eu acabei de falar, manter o foco no resultado final. Afinal de contas,
O que esse comitê quer resolver ou vai resolver em 6 meses ou em 1 ano? Trabalhar sobre projetos, começo, meio e fim. O comitê ele pode até ser permanente, mas ele tem que ter projetos de tempos em tempos. O projeto agora é implantar um novo e moderno modelo plano de carreira. Esse pode ser um projeto. O modelo agora é criar um processo de remuneração variável e implantar, e assim sucessivamente. Sem dúvida nenhuma, se ele for um comitê de execução, que ele seja pragmático. Eu costumo sempre dizer que tenha método para execução. Uma das coisas que mais a gente sente falta dentro do escritório e dentro de empresas convencionais também, digo para vocês, falta de método. Uma das coisas que a Oliveira Campos Consultoria se preocupa muito é com método. Por que isso? Porque o método ele te dá começo, meio e fim. Eu sei o que eu vou fazer em cada etapa do trabalho e, consequentemente, eu tenho uma chance de conseguir os resultados muito maior. Do contrário, o que significa é mais ou menos como reforma de casa quando você mesmo se mete a fazer. Já percebeu? Você começa a quebrar aqui, aí você começa no domingo, né? Porque o domingo é o tempo que você tem disponível para fazer isso. Aí você começa a perceber, depois que você quebrou a parede, que você não tem um grifo, né? Para quem não sabe que o grifo é aquela ferramentazinha para você rosquear lá, etc. E aí você é obrigado a parar. Você não planeja aquilo que você está fazendo. Aqui eu chamo a atenção de 2 metodologias que são muito sedimentadas para nós, que é a metodologia mais que performance de gestão de pessoas que eu falei anteriormente para vocês, e a metodologia mais que prospecção, ou seja, como é que eu implanto metodologia de prospecção no escritório que faça com que ele tenha uma função prospecção contínua e que gere resultados no escritório. Controladoria jurídica, aqui está mais próximo da realidade de vocês, eu vou passar mais rapidamente. Missão fundamental: minimizar o risco jurídico de vocês dentro da firma e aprimorar o negócio. Eu falo isso para vocês porque é muito importante definir as expectativas dos sócios com relação ao que é essa controladoria. É muito comum que a controladoria vire um depositório de dados, e não é para isso que ela serve, ou pelo menos não é esse o melhor papel dessa controladoria. Sem dúvida nenhuma, é um dos papéis da controladoria buscar continuamente formas de automatizar processo. E é, sem dúvida nenhuma, um papel da controladoria dentro de um processo de governança participar ativamente das reuniões com informações do escritório que subsidia a tomada de decisão. Os riscos que a gente vê de mais comuns aí, os desafios. Ter clareza da informação essencial que realmente eu preciso ter. Eu costumo brincar sempre do fetiche do controle. A controladoria e algumas pessoas amam o controle. E eu digo, o controle parece ser uma coisa maravilhosa, porque dá a impressão que eu vou saber tudo o que está acontecendo a cada momento no escritório. Só tenho uma certeza: controle custa tempo e custa dinheiro. E tem certos dinheiros e certos tempos que não merecem ser investidos para ter determinado tipo de informação. Em outras palavras, não adianta eu investir um canhão de tempo para conseguir uma informação que para mim é absolutamente irrelevante ou que não me leva a grande coisa. Ser auditor sem ser o inimigo de todas as áreas. Muitas controladorias e muitas pessoas que trabalham dentro da controladoria se colocam quase como se fosse um inimigo do sócio da área, do advogado da área. Não é isso, né? Eu tenho que fiscalizar, tenho que controlar, mas eu tenho que ter uma relação amistosa e de orientação dessas áreas de como eu melhoro os processos. Que, afinal de contas, eu controlo para minimizar o risco, mas para melhorar o processo. E, sem dúvida nenhuma, né, uma controladoria não deveria ser um mero back-office, que muitas vezes é. Gente, para a gente caminhar aqui para os nossos finalmente, uma última instância dentro do escritório, que, aliás, ela fica meio fora do escritório, é o que eu chamo das auditorias e assessorias estratégicas. Toda empresa que realmente tem uma preocupação muito grande com os riscos internos, toda empresa que tem uma preocupação com ter controles e está muito conectado com o ambiente externo, com o que está acontecendo em termos de tecnologia, o que está acontecendo em termos de gestão, o que está acontecendo em termos de relacionamento do mercado, deveria buscar formas sistematizadas, contínuas, de ter essas informações. Então, missão fundamental dessas auditorias: facilitar esse monitoramento do mercado e arejar o escritório com informações novas. De certa forma, o que vocês estão fazendo nesse momento, todos vocês que deixaram as suas operações e estão aqui
buscando coisas no mercado, é isso que vocês estão fazendo. E o que a gente faz na Oliveira Campos Consultoria também é muito trazer essas informações, trazer essas visões de fora do que tem sido feito nos 60, 70, 80, 100 escritórios que a gente tem uma proximidade grande do mercado. O que eles têm feito de melhores práticas? Isso tudo vai junto quando a gente faz um projeto junto com vocês. Então, melhores práticas. Propor encontros de revisão estratégica periódica. Exemplo prático, todo ano o escritório de vocês deveria investir 1 dia, 2 dias para repensar a estratégia do escritório. Aliás, já adianto, em novembro nós devemos ter o último webinar nosso de 2020 e deve passar muito sobre a questão de como é que vai ser 2020, 2021 para vocês. Como é que vocês revêem o escritório de vocês com vistas a 2021. Sem dúvida nenhuma, vocês devem procurar assessorias, consultorias, contatos no mercado que tragam conteúdos desafiadores. Como é que os escritórios de vocês, por exemplo, estão lidando com essa questão tão crítica que é a diversidade no mercado? Né? Só para citar aí o tema polêmico, né? Um dos temas polêmicos, recentemente todo mundo de vocês, todos vocês acompanharam Magazine Luiza fazendo lá uma afirmação, uma ação afirmativa com relação aos negros, um programa de trainees voltado basicamente para negros. Como é que vocês se posicionam com relação a isso? Internamente, externamente, qual é a visão de vocês com relação a isso? Qual a visão de vocês com relação a robôs na advocacia? O que vocês estão fazendo com relação a isso? São temas estratégicos que demandam também um pensamento estratégico para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Desafios, sem dúvida nenhuma, quando vocês forem procurar essas auditorias e assessorias, sem dúvida, quem conhece o mercado do jurídico, né, dos escritórios que vocês atuam, uma empresa que, ao mesmo tempo, esteja dentro do escritório, mas, ao mesmo tempo, suficientemente fora, para ter uma visão de fora do escritório. Então, estar suficientemente bem para conhecer o escritório de vocês e suficientemente fora para poder enxergar o mercado como um todo. Conseguir enxergar coisas que vocês no dia a dia possivelmente não estão enxergando. Eu costumo sempre brincar, né, com os escritórios clientes nossos. Nós não somos mais inteligentes, mais espertos ou mais isso que vocês. Mas nós temos algumas vantagens substanciais em relação a quem está gerindo hoje um escritório. Primeiro, que nós somos realmente especialistas em gestão. Segundo, nós temos a experiência de 60, 70, 80, 100 escritórios que a gente já viu muita coisa funcionando e muita coisa que não funcionou. Então, isso traz muito atalho, não para copiar coisas, mas para ajustar e criar as próprias soluções que os escritórios de vocês realmente precisam. Qualquer conselheiro, qualquer auditor, qualquer assessor de vocês tem que ter uma isenção ética, uma independência ética para apontar aquilo que é crítico para vocês. Vou dar um último comentário sobre isso. Nós fizemos um trabalho há uns 15 anos, que eu gosto muito de comentar, que era assim, como nós já atendíamos naquela época vários escritórios, nós colocamos vários desses escritórios em contatos e nós criamos junto com eles um certo conselho, entre aspas, que era composto por nós e pelos sócios de, eu acho que 4 ou 5 escritórios. E a cada 3 meses nós nos reuníamos, tínhamos lá no final o nosso vinho e tal, mas nós nos reuníamos para trocar as melhores práticas que os escritórios tinham sobre coisas específicas de gestão de escritório. Digo para vocês, eles avançaram muito, né? Era um momento que eles tinham para repensar o escritório, né? Para observar aquilo mesmo que eles estavam fazendo. E o nosso papel é de dar um certo método, ter um certo formato, de propor uma certa agenda para aquela discussão, para que não virasse somente o vinho, né? Aliás, o vinho era ótimo, mas o vinho era no final, depois que de fato a gente tinha lá tomado decisões importantes. Gente, assim, eu falei no início do nosso evento hoje que tinha uma série de problemas ali que poderiam estar matando o seu escritório. Como é que a gente enxerga aqueles problemas à luz da governança para fazer um certo resumo para vocês? Eu falava para vocês de crise de identidade, sopa de letrinhas, e eu falava de crise de identidade, o dilema das áreas, ou seja, todo ano fica área, sai área, etc. Ora, do ponto de vista da governança, digo para vocês, isso diminui muito o risco de acontecer
se vocês tiverem todos os anos uma revisão estratégica, um planejamento estratégico mais profundo do seu escritório. Não é você, de uma hora para outra, querer criar uma área de LGPD só porque está todo mundo criando uma área de LGPD. Não façam isso. Talvez vocês precisem sim ter uma área de LGPD, mas o quanto isso casa com o negócio de vocês, o quanto está na vocação de vocês, o quanto isso casa com o posicionamento estratégico de vocês. Eu vejo escritórios que não têm vocação nenhuma para controle próprio e estão falando de LGPD. Até que ponto isso se sustenta? Né? Então, é disso que eu estou falando aqui. Quando eu falo da armadilha do fundador, digo para vocês, num processo de governança corporativa, um dos trabalhos que a gente tem que fazer é criar o plano de sucessão do escritório. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos, vamos para a aposentadoria em algum momento e em algum momento falecemos. Isso é o ciclo da vida, mas não precisa ser o ciclo do escritório. Para isso não acontecer, eu tenho que ter um plano de sucessão. Desafio que eu falava, né, para os fundadores é entender isso. Entender que é a forma mais sábia de você gerenciar o escritório, é perceber que não é mais o seu... Você não tem condições mais de fazer a gestão do seu próprio escritório. Né? Difícil isso, difícil, mas uma atitude bastante sábia e que a gente já viu algumas vezes. Eu falava para vocês do processo decisório ruim. Está muito ligado ao modelo de gestão e à estrutura. Trabalho que a gente faz muito. Criar acordo de sócios, criar regras de governança e regras de tomada de decisão. Como é que vocês tomam decisão dentro do escritório de vocês? Quem toma decisão ou deveria tomar decisão sobre determinado assunto? Isso tudo faz parte da decisão que a gente está falando aqui. Por último, eu falava do quem mexeu no meu caixa, né? Ou seja, aqueles desfalques, aqueles desvios de dinheiro com ou sem finalidade boa. A gente controla isso via orçamento, com um modelo de tomada de decisão. Eu não posso, nem dentro da minha própria empresa, levantar hoje e falar, vou tirar todo o dinheiro que está no caixa. Isso não faz parte da política. A área do financeiro, ele tem que ter ali uma regra que qualquer retirada dentro do escritório tem que ser compartilhada com pelo menos 3 sócios. Estou aqui chutando uma regra, por exemplo. Se alguém for lá e resolveu que vai tirar, isso tem que ser comunicado. Importante, eu gosto sempre, acho que muitos de vocês devem ter assistido, tem um filme do Ray, né, do Ray Charles, é um filme que eu gosto muito, e é uma determinada hora lá da trajetória dele, ele está estabelecendo um contrato com o seu novo produtor, é ali que começa uma virada na trajetória dele, e esse produtor, né, esse agente dele, vai virar o grande agente dele, fala uma frase que me marca muito. If you think cents, you get cents. If you think millions, you get millions. Ou seja, se você pensa em centavos, você alcança centavos, você consegue centavos. Se você pensa em milhões, você ganha milhões, você consegue milhões. O que eu quero dizer com isso no contexto da governança? Muitas coisas do que eu estou falando para vocês pode parecer algo que é para o escritório que tem 100, 200 pessoas. Eu digo para vocês, no escritório que tem 100, 200 pessoas, isso é imprescindível e com mais sofisticação, inclusive, do que eu estou colocando aqui. Com mais detalhamento do que eu estou colocando aqui, né? Que nós só temos 1 hora para falar sobre o assunto. Mas para você que tem um escritório de meia dúzia, 7 pessoas, 8 pessoas, saiba que você tem várias práticas que eu falei aqui que se encaixam com uma luva para que seu escritório realmente cresça de uma forma sustentável, sadia e por aí vai. Então, eu costumo dizer que governança corporativa é para quem pensa grande e longe. Não tem a ver com o tamanho do seu escritório, mas tem a ver com o tamanho do pensamento dos sócios que estão à frente dele. É isso que eu queria dizer para vocês. No final aqui da nossa apresentação, vocês vão ter todos os nossos contatos. Eu até, quem tiver interesse em abrir sua câmera, eu vou fazer um repasse aqui de algumas perguntas-chave junto com o Fernando. Eu vi que teve bastante pergunta, né, Fernando? Se você quiser colocar as perguntas, está o momento aberto para vocês. E quem quiser abrir o vídeo, eu ficarei bastante honrado em falar diretamente, não só para as caixinhas pretas, mas com todas as pessoas reais que estão por aí afora. Aliás, já de cara, Andréa Pacheco, lá do Rubens Naves, muito, muito legal a sua presença. Olá, tudo bom? Olá, seja muito bem-vinda, enfim. Vamos lá, Fernando. Então, você quer trazer algumas das perguntas aí? Sim, tivemos sim algumas perguntas. Bom, primeiramente, quero só reiterar
os nossos agradecimentos aí a todos presentes. Espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido agregar com conteúdo rico, que possa ser aplicado no escritório. Lembrando para todos que a apresentação e a gravação desse webinar, ele estará disponibilizado até segunda-feira, mais tardar, através do nosso site, no YouTube também. A gente vai compartilhar o link com todos vocês que estão participando conosco, tá? Bom, vamos lá. Algumas perguntas que surgiram, Sebastião. A Ana, ela fez um questionamento no seguinte sentido. Nessas reuniões de conselho, comitês que você mencionou, é cabível divulgar as metas financeiras para todos os integrantes, inclusive sócios que não são fundadores, coordenadores de área? Eu só não vou falar que essa pergunta eu não vou responder hoje, que vocês vão ficar magoados comigo. Eu estou brincando porque essa é uma pergunta que todos os escritórios nos fazem, todos. Quando a gente faz implantação da política de gestão de pessoas, ela tem ali uma participação em resultados que obviamente depende do resultado, que depende ali, por exemplo, do qual é o bolo que você tem. E aí surge a pergunta: poxa, mas até que ponto a gente vai divulgar esse número para todo mundo ou não vai divulgar esse número para todo mundo? Gente, antes de responder de uma forma contundente, gravem uma coisa. E essa frase não é minha, isso é de um grande autor da administração. Ele fala assim, ó, alguém que não tem responsabilidade e formação não pode ter informação estratégica da companhia. Por exemplo, informação financeira. Alguém que tem autonomia e uma posição importante de fato dentro da estrutura tem que obrigatoriamente ter informação estratégica da companhia. Dá para entender o que eu estou dizendo? O que eu estou falando para vocês ao longo do tempo, as pessoas precisam ser preparadas, grave esse termo, preparadas para saber lidar com a informação. Isso é um processo de educação. Não é do dia para outro, do dia para a noite, e não façam isso, reitero, não façam isso. Alguns escritórios com um afã, bom, uma boa fé, vamos dizer assim, de uma hora para outra, começa a falar, olha, então isso aqui é o que a gente ganha, isso aqui é a remuneração de todo mundo, isso é o lucro do escritório. As pessoas não sabem lidar com essa informação. Se elas não sabem, elas precisam, ao longo do tempo, serem preparadas para vir a saber lidar com isso. Como é que eu faço isso na prática? Exemplo bem prático para vocês. Quando a gente faz política de gestão de pessoas, 98% das situações, no primeiro ano, a gente não divulga resultados financeiros do escritório. Pelo menos não os resultados centrais. Lucratividade, remuneração de sócios, etc, etc. Mas a gente cria e divulga uma série de metas que são metas intermediárias, metas operacionais, metas com relação à entrada ou saída de clientes, uma série de metas que são operacionais. E todos os meses a gente faz o acompanhamento dessas metas junto com as pessoas da área. Digo para vocês, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, a visão das pessoas muda completamente. Num segundo ano, você pode, não estou dizendo que pode, depende do estágio de maturidade da sua equipe, mas você pode começar a abrir alguns números mais gerais. Exemplo prático, números de despesas, número de custos e por aí vai. Talvez num terceiro ano, e de novo com processo de formação, você comece a abrir número de faturamento. Aliás, se você abrir hoje o número de faturamento do seu escritório, boa parte das pessoas vão achar que todos os sócios são bilionários. Porque vão falar assim, nossa, o escritório, o sócio, ele coloca no bolso 2 milhões, que é o que faturou o ano passado o escritório. Elas não conseguem entender que faturamento, até chegar em lucratividade, tem um caminho enorme. Tem uma coisa a ver com a outra, tem um caminho enorme. Então, tem um processo inteiro de educação com relação a isso. É isso. Segue aí, Fernando. Cida, você acredita que se o escritório não possui um RH estruturado e tão poucos sócios com experiência ou afeição a lidar com a gestão de pessoas, então é essencial ter uma assessoria externa para estar junto de um comitê que trata desse assunto no escritório? Primeiro eu digo assim, gestão de pessoas é um assunto realmente estratégico para o escritório. Por quê? Bom, primeiro porque um escritório é formado basicamente por gente, né? Assim, diferente de uma indústria que você tem lá a máquina, que você investe 10 milhões, depois ela sai cuspindo produtos,
No escritório não existe isso. No escritório você está lidando com gente, está lidando com tempo, está lidando com conhecimento que está na cabeça das pessoas. Então, gestão de pessoas é uma coisa estratégica. Segundo, mesmo havendo algumas pessoas e alguns sócios dentro do escritório que têm uma certa afeição por isso, eu digo para vocês, criar uma metodologia de gestão de pessoas realmente totalmente conectado com o negócio do escritório, moderna, que funciona e tudo mais, é importante você ter gente de fora que tem essa experiência para fazer. Não vou aqui fazer o advogado da nossa própria causa, não é que nós estamos defendendo a nossa própria situação, porque nós temos metodologia para isso, mas é que ajuda muito para vocês terem método, fazer isso dentro de um tempo, terem uma avaliação crítica daquilo que estão fazendo e por aí vai. É esse o posicionamento. Agora, dizer que, obviamente, né, nenhum escritório consegue fazer isso sozinho, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas acelera e melhora muito a gestão de pessoas de vocês e melhora muito a participação de membros de uma consultoria externa junto com o comitê para dar uma certa validação, para fazer um certo advogado diabo das decisões que estão sendo tomadas e também para ser um certo guardião da política de gestão de pessoas. Né? Enfim. Temos aí, na verdade, foi até mais um comentário positivo em relação a uma fala que você teve. O Geraldo Luiz comentou, concordando que as práticas empresariais ainda são tímidas nos escritórios brasileiros. Gostei da observação quanto à função do fundador no escritório. Sua velhice, entre aspas, ao contrário, é de suma importância para o escritório, principalmente no aspecto institucional. Perfeito, perfeito. Faço minhas completamente a palavra do Geraldo. Só não vai tomar meu lugar como palestrante, viu, Geraldo? Que aqui tá tão... Mas muitíssimo obrigado pela contribuição, é isso mesmo. Porque são os dois extremos. Às vezes as pessoas olham para o fundador como aquele, nossa, já passou a época dele e tal, ele deveria ficar em casa de pijama. Muitas vezes é essa visão. E muitas vezes o fundador tem uma visão diferente que ele não consegue largar o dia a dia, então ele quer controlar a impressora, ele quer controlar lá o estagiário, ele quer controlar detalhes de coisas que realmente não faz mais parte da época dele, não tem por que ele fazer isso. E honestamente, e olha, eu confesso para vocês, eu não estou longe de estar numa posição clássica, aí, como a gente está falando do fundador, muito longe disso, mas é impressionante assim, a velocidade com que existem hoje metodologias, ferramentas e tudo mais, eu tenho muita dificuldade de me manter completamente atualizado em tudo que está acontecendo. Vamos para a situação prática. Tudo que acontece no LinkedIn, pelo amor de Deus, se eu for querer saber todas as técnicas que tem lá para fazer, eu morro doido. Não é esse o meu papel. Para isso, nós temos uma pessoa que faz isso muito bem. Poxa, todas as ferramentas de seleção, etc, etc. Não tenho como saber de tudo isso. Né? Então, eu tenho que me colocar no meu lugar no sentido da visão macro, da solidez, etc, etc. Tudo aquilo que eu falava para vocês em termos do fundador. Alguma coisa diferente aí, Fernando? Dá tempo para mais uma ou duas, pelo menos? Mais uma, senão o pessoal vai falar que estou atrapalhando o jantar já. Esse eu não vou conseguir identificar, acho que é iPhone 021. O iPhone 021 perguntou alguma coisa, vamos lá. Você tratou de um ponto que eu vivenciei em um escritório onde nós tínhamos uma agenda mensal dos sócios, patrimoniais e sócios de área, para falar dos rumos das áreas e do escritório. Mas, na minha opinião, essas reuniões eram pouco produtivas. Quando você fala de instigar esses sócios a participarem, a falarem mais, mas como que a gente deveria fazer quando isso não funciona, se os sócios fundadores não dão essa abertura? Nossa, você tocou num ponto que é o iPhone 21 aí, até porque ela está com o iPhone 21, porque essa é uma pergunta capciosa. Vamos lá. Eu costumo dizer assim, quando eu dava aula de gestão, né, eu falava assim, gente, mudança substancial no escritório ou numa empresa, ela, no geral, ou na grande maioria das vezes, ela começa de cima para baixo. Mudanças de baixo para cima, normalmente são motins, rebelião, coisas desse tipo. No geral, é assim.
Eu estou falando isso porque é claro que passa pelos fundadores e pelos gestores principais entenderem que esse é um movimento que tem que acontecer dentro do escritório, que eles têm que fomentar isso. Agora, bom, mas eu estou lá numa área específica e eu não tenho poder para fazer a mudança no escritório inteira. Eu faço essa mudança dentro da minha área. E aí eu caminho para a segunda parte da pergunta, que eu até achei que fosse essa: como fazer isso? Como fazer para que as pessoas realmente se instiguem a participar mais, já que é tão difícil? Digo para vocês, quando a gente faz reuniões de resultado mensais dentro dos escritórios, não sou eu e nem o Fernando e nem os nossos consultores que ficam falando o tempo inteiro. É o gestor da área ou é o coordenador que traz o seu número e comenta o seu número. Depois de uma ou duas ou três reuniões, ele começa a perceber que ele vai ter que dar a cara para bater, no bom sentido da palavra. Até porque quem conhece o número da área dele é ele, não sou eu. Né? Então, ele tem que trazer isso. E essa dinâmica da reunião muda completamente a forma como as pessoas fazem a gestão e quanto elas se apropriam daquilo que elas estão fazendo. Um último comentário aí na linha do fundador e tal. Cada vez mais nós somos contratados ou consultados por pessoas no nível estratégico do escritório que querem mudar essa característica do escritório como um todo. Então, para você aí, iPhone 21, cada vez mais instiguem os sócios fundadores ou gestores principais a buscarem outras formas. Poxa, ouve isso aqui, ouve essa apresentação, por exemplo, ouve essa parte da apresentação do que foi trazido, né, nesse seminário. Né? Então, é forma de a gente arejar, como eu falava anteriormente, a gestão dentro do escritório. Dá tempo para mais uma, só porque eu acho que é oportuno, até porque a gente já tratou, pelo que eu me recordo desse tema, em outros fóruns, né, até os fóruns presenciais, que é do Gilberto Porto. Acordo de sócios para escritório que possui área consultiva, contadores, economistas, administradores, e jurídica com advogados. Como elaborar da melhor forma? Segregando receita seria recomendado? Veja, espera só um pouquinho. Quando eu falo de acordo de sócios, eu falo de dois componentes fundamentais. Uma parte do acordo de sócios diz respeito lá à parte jurídica. Quem tem cota, quem não tem cota, o que tem direito, o que não tem direito, os poderes dentro da sociedade, por aí vai. Esse é um aspecto. E nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, tem a questão de quem pode participar da sociedade ou não, pelo fato de ser advogado ou não. Então, tem um encaminhamento jurídico para essas questões. Outra coisa, quando eu falo de acordo de sócios, diz respeito a um certo acordo, eu chamo de acordo psicológico. O que é o acordo psicológico? Qual é o trato que a gente tem, né, com essas pessoas que fazem parte da condução desse escritório? Né? Quem pode mandar o quê? Quem tem direito a tomar determinado tipo de decisão? Que participação que se espera de cada um? Quais são as metas de cada um? Esse acordo psicológico ele é tão importante quanto o acordo jurídico. Aliás, eu ousaria dizer que esse acordo psicológico de negócio ele é mais importante do que o acordo jurídico. Porque o acordo jurídico usando um termo que eu gosto, que vocês próprios advogados falam, contrato é alguma coisa feita em tempo de paz para usar em tempo de guerra, que eu espero que nunca chegue, naturalmente. Mas isso aí tem as leis que vão dizer o que pode e o que não pode ser, mas o acordo psicológico depende da relação e depende do negócio que você está. E isso depende do planejamento estratégico que você tem dentro, que você faz junto com o seu grupo gestor dentro do escritório. Só complementaria, me permita, Sebastião. Por favor. Sem dúvida, mesmo quando a gente fala de áreas consultivas, eu digo o seguinte, né? Desde que essa área ela possa ser considerada como uma área de centro de resultado, ou seja, ela gera receita, né? A gente vê, inclusive, algumas conformações de escritório em que tem contadores, tem profissionais, entre aspas, aí, não advogados, né? E que elas, obviamente, têm lá o seu produto, o seu serviço e que isso é oferecido para o mercado. Então, sem dúvida nenhuma, é possível, sim, de ser considerado um centro de resultado e aí talvez seja interessante, sim, segregar essa receita até para ter essa visão por essas diferentes áreas. Sem dúvida. E a análise de resultados do escritório como um todo, segmentado por área, é muito bacana. Te dá uma visão daquilo que você vai fazer muito boa. Essa é uma pergunta que normalmente, inclusive, os escritórios que são muito voltados para a propriedade intelectual, nos fazem bastante. Por que eu digo isso? Porque normalmente os escritórios de propriedade intelectual têm profissionais lá no nível estratégico que não são advogados, né, diferente dos outros em geral. Gente,
Todos vocês tiveram um dia cansativo. Agradeço enormemente de novo a presença de todos vocês nesse webinar. É muito legal estar com vocês.